Nesta aula eu vou continuar o desenvolvimento da nossa Web API usando a ferramenta de linha de comando. Na aula anterior nós criamos o projeto e preparamos o ambiente definindo aqui os pacotes do Entity Framework. Vamos agora iniciar o desenvolvimento da nossa Web API. Eu vou fechar aqui, né? Eu vou abrir o meu projeto e eu vou criar aqui uma pasta model. Eu estou aqui na área do projeto selecionada, eu vou clicar aqui em New Folder. Eu vou chamar aqui uma pasta de Models. Nessa pasta Models eu vou selecionar, eu vou criar primeiro a classe que vai representar o meu model, o meu modelo, que vai representar o meu modelo de domínio e os dados que a minha Web API vai gerenciar. Então eu vou selecionar aqui, New File, vou clicar com o botão direito e New C# Class. Lembrando que para usar o Visual Studio com esses recursos, você tem que ter essa extensão. Eu já falei disso, mas vou voltar ao assunto. Você tem que ter essas duas extensões. A extensão C# for Visual Studio Code e o C# Extension. Essa aqui acho que vem por padrão. Essa aqui você tem que instalar, tá? Senão você não tem recursos que eu vou usar aqui. Certo? Então, por exemplo, eu vou clicar com o botão direito e vou New C# Class. Tá? Eu vou criar a classe Poco, que representa a minha tarefa. Então, eu vou chamar de tarefa.cs. Aqui, eu vou criar 3 propriedades. Né? Então, aqui eu posso usar o mesmo recurso do Visual Studio. Eu dou um prop, tab, né? Vou criar o int já estava, vou criar uma propriedade chamada id. Vou dar prop, tab. Agora eu vou criar uma propriedade string chamada nome, é o nome da tarefa, e finalmente prop, eu vou chamar de bool, uma propriedade booleana, que eu vou chamar de is completa, tá? Para meu modelo, usando uma classe Poco, né? Bem simples. Aqui eu já vou definir os data annotations, eu vou iniciar usando a anotação table e informando que eu quero que essa tabela seja mapeada, que essa entidade ela seja mapeada para tarefas. Né? Quando ele gerar a tabela, ele vai gerar com o nome tarefas. Aqui, para você incluir os namespaces no projeto, quando o Visual Studio Code ele te dá esse erro aqui, você clica em cima e vai aqui na lâmpada e põe aqui, seleciona o namespace que você quer incluir. Então, eu vou Using System Component Module Data Annotations Schema. Tá? Aqui, na propriedade ID, eu vou definir um Data Annotation informando que essa aqui vai ser a chave primária. Da mesma forma, eu venho aqui e vou incluir um Data Annotations. Nesse exemplo, eu não precisaria usar esse atributo, o table e nem o key. Porque tarefa, a pluralização em inglês é igual ao português, ele ia gerar com plural tarefas. E aqui, quando eu uso o ID, por padrão, o Entity Framework, ele sabe que essa aqui é a chave primária. Então aqui, no nome, eu vou falar que eu vou definir que isso aqui é requerido, né? E vou definir uma mensagem de erro. Erro message, né? Informe o nome da tarefa. Isso aqui é uma validação que eu estou fazendo, né? E também eu vou definir o tamanho desse campo, para que quando a tabela for gerada, através dessa entidade, seja gerado um campo nome com um nvarchar do tamanho que eu vou informar aqui, 100. Tá? Então tá aqui. Já criei a minha entidade. Agora, vou fechar. Né? Eu vou definir a minha classe de contexto. Então eu vou incluir uma nova classe C# e eu vou chamar tarefa context. Aqui eu vou criar um construtor, que eu vou chamar tarefa context, né? E aqui eu vou definir as opções do meu contexto, db context options, que vai ser
o meu contexto é a minha tarefa context. Deixa eu recolher aqui para você acompanhar. Tarefa context. Aqui vai ser options. Aqui eu vou incluir uma referência, né? A minha tarefa context. Tarefa context. Aqui é DB context options. DB context options, certo. Aqui eu vou dar um base. Vou passar para o construtor da minha classe base. Ele está reclamando aqui de alguma coisa, vamos ver. Preciso incluir o Entity Framework, né? Using Microsoft Entity Framework Core. Aqui essa classe aqui ela tem que herdar de DB Context. Aí, ó, onde já se viu esquecer uma coisa dessa, né? Então vou incluir aqui o Entity Framework Core, tá? Então uma classe de contexto é uma classe que vai representar uma seção com o meu banco de dados, né? Através dessa classe que o Entity Framework vai saber como mapear as entidades, ele vai gerenciar o estado das entidades, quando foi alterada, né? E eu preciso incluir uma outra propriedade aqui que vai representar, que é o DB7, que vai representar a minha tabela. Então aqui eu vou usar a minha classe de modelo e eu quero falar que ele vai mapear para uma tabela chamada tarefas. Então está aqui, a minha classe de contexto está pronta, né? Defini aqui o mapeamento, né? Defini aqui o meu contexto, né? E agora eu vou registrar esse contexto. Então eu vou fechar aqui. Para me registrar esse contexto, eu vou aqui na classe Startup. Aqui na classe Startup, eu vou aqui em Add MVC. Deixa eu recolher aqui, ó. E eu vou em Services, né? Eu vou dar Add DB Context. Qual que é o contexto que eu estou usando? O contexto a classe de contexto é tarefa context. Certo? Options, expressão lambda, options, vou usar o SQL Server, vou dar um configuration e vou dar um get connection string. E aqui eu vou definir o nome da string de conexão. Vou colocar conexão SQL Server. Aqui eu tenho que incluir a referência à minha tarefa context, que está lá na pasta models, e aqui o use SQL Server, que é o Microsoft Entity Framework Core. Aqui, ó, eu estou registrando o contexto como um serviço para depois eu poder injetar isso aqui no construtor. E aqui no use SQL Server, né, eu estou configurando o contexto para se conectar com o SQL Server usando essa string de conexão. Então vamos definir essa string de conexão aqui no arquivo app7.json. Tá? Essa string de conexão ela é definida aqui com o meu SQL Server, né? Então você tem que obter a sua string de conexão, né? Eu vou copiar e colar essa string de conexão aqui, porque nós temos utilizado já essa string. A única coisa que eu estou mudando aqui deixa eu recolher aqui, ó. Aqui é o nome da sessão, aqui é o nome da conexão e aqui é a string de conexão. O nome do servidor, o nome do banco de dados, que eu vou chamar de tarefas DB, né? Muito simples. Então já defini a string de conexão e agora eu posso iniciar o migrations, né? Então para usar o migrations, vamos recapitular, né? Quando eu quiser incluir uma nova migração, eu tenho que dar o comando, usando aqui a ferramenta de linha de comando, o comando é .NET EF migrations add e o nome da migração. Tá? Se eu quiser remover essa migração, né, depois de eu verificar, eu dou um .NET EF migrations remove. Tá? E se eu quiser aplicar a migração, eu dou um .NET EF database update. Então vamos iniciar criando uma migração.
Tá? Então eu tenho aqui, eu não tenho banco de dados, né? Ó, tarefas DB, ó, eu não tenho, então eu preciso criar. Estou usando a abordagem Code First, né? Então eu vou deixar ele aqui um pouquinho recolhido e você vai ver que ele vai criar uma pasta migrations, como nós já vimos, né? Então vamos lá. .NET EF migrations add e o nome da migração, que eu vou chamar aqui, ó, tarefas inicial. Então ele vai usar agora o Wait Framework, ele vai olhar nessa classe de contexto, verificar as definições aqui dessa classe, né? Aqui a entidade de domínio, para qual tabela ele vai mapear, o contexto que ele vai usando, onde está esse contexto, está registrado aqui, qual conexão ele vai usar. Então ele vai usar essa conexão aqui e vai... primeiro ele vai gerar um arquivo de migração. Tá? Então vamos lá, eu vou voltar aqui para a janela e vou dar um Enter. Então ele vai gerar aqui para mim uma migração. Já gerou, ó, gerou a pasta Migrations. Vou abrir aqui para você ver. Então, ó, eu vou voltar a falar desse arquivo tarefa context model snapshot. Esse arquivo aqui, ele cria para gerenciar as alterações no Migrations. Na versão do Entity Framework 6, esse arquivo não existia. Então, como que ele fazia para gerenciar informações? Ele tinha que consultar o banco de dados. Agora não. Esse snapshot representa um instantâneo da sua migração atual. Então, para poder comparar e gerenciar as mudanças, ele vai olhar sempre esse arquivo. Então, se você não pode excluir esse arquivo, tá? Você tem que usar o comando remove para remover uma migração. Então, vamos ver aqui no Migrations que ele gerou. Deixa eu recolher aqui. Olha lá, ele vai criar uma tabela chamada tarefas, uma coluna ID do tipo int, uma coluna isComplete do tipo bit, né? Lembrando que o boolean da plataforma .NET no SQL Server é um bit, né? Que os valores são 0 e 1, onde 0 é falso e 1 é verdadeiro. E o nome da tabela ele vai achar 100. Tá tudo ok. Então eu posso dar um loop .NET EF, né? Database update. Aí ele vai efetivamente aplicar a migração e vai gerar a tabela para mim. Vamos aguardar a criação do banco de dados tarefa DB e da tabela tarefas com os campos ID, nome e isComplete. Ó, ele concluiu, tá vendo? Deu done. Vamos abrir agora aqui o meu SQL Server Management Studio. Eu vou dar atualizar no banco de dados. Nota que eu não tenho eu não estou vendo a tabela ainda, então vou atualizar. Olha aqui, ó, tarefas DB. Ele gerou a tabela, ou gerou o banco de dados, tarefa DB e a tabela tarefas, ó, com os campos ID, isComplete e nome. Essa tabela Migrations ele utiliza, né, para controlar a migração. Eu vou listar aqui para você. Você vai ver que ele registrou aqui, ó, a minha migração que eu chamei de tarefas inicial. Então ele deu um ID aqui. Então ele usa essa tabela para fazer o gerenciamento das migrações, né? Então muito bem, criei o banco de dados e a tabela. Então agora a tabela, vamos na tabela tarefas. Vou dar um select aqui, ó. Ela não tem dados, está vazia. Então vamos usar um migration para, vou fechar aqui, né? Vamos usar um migration para criar uma migração aqui e popular a tabela. Então eu vou dar um .NET EF migrations add e eu vou pôr aqui o nome popular tarefas, tá? .NET EF migrations add e o nome da migração.
Aqui ele vai gerar uma migração com os comandos up e down vazio, né? Aqui, ó. Popular tarefa. Tá? Deixa eu recolher aqui e diminuir aqui. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou definir um comando, vou aproveitar aqui essa instância do Migration Builder. Ele tem aqui um SQL. E aqui eu vou definir um comando SQL, que eu vou dar um insert into, aonde? Qual é o nome da tabela? Tarefas. Aqui eu vou incluir valores nos campos nome e is completa. Os valores que eu vou definir vão ser o nome da tarefa, que eu vou colocar aqui, e se é incompleta. 0 é false, né? E 1 é verdadeiro. Então, por exemplo, vamos definir uma tarefa aqui. Vou colocar qualquer tarefa, tá? Terminar programa. Então, eu não terminei, então é falso. Então, eu vou copiar e colar aqui e vou criar umas 3 tarefas, tá? Então, essa aqui é fácil, eu vou colocar aqui, ó. Ajustar código de teste. Então, aqui vamos supor que eu tenha terminado. E aqui a última tarefa eu vou colocar aqui, ó. Concluir documentação. Eu não terminei ainda, tá? Então, eu vou incluir essas 3 registros na tabela. E aqui, eu vou copiar e colar aqui, ó. Eu vou dar o mesmo comando. Para desfazer isso, eu dou usar o comando SQL delete from tarefas. Vai deletar tudo da tarefa, tá? Então, ó, já defini a minha migração, né? Insert into, vou só verificar o SQL, insert into tarefas, values. Tá errado aqui, ó. Values, o nome da tarefa e esse campo é boolean, é do tipo bit, né, o SQL serve, 0 é false, 1 é verdadeiro. Feito isso, eu vou limpar aqui, e vou dar um .NET EF Database Update. Vou aplicar essa migração. Vamos ver se deu tudo certo. E aí eu vou verificar lá no Done. Vamos agora voltar aqui para a nossa tarefas DB. Vou atualizar. Vou na tabela e vou abrir a tabela. Vou dar um selecionar. Olha lá, terminar programa, ajustar código de teste, concluir documentação. Então a minha tabela está pronta. Muito bem. Agora, então, eu já tenho... recolher aqui o Migrations. Vou criar a nossa Web API, já que eu já tenho os dados e a tabela pronta, né? Então eu vou criar um novo controlador aqui, vou dar New C# Class e vou chamar de Tarefas Controller. É uma classe C#, ela vai herdar de Controller. Então aqui eu tenho que definir uma referência ao Microsoft ASP.NET Core MVC. E aqui eu vou iniciar o desenvolvimento da minha Web API, tá? Então aqui, ó, eu vou iniciar definindo a rota para a minha tarefa, né? Vou dar um route. Então eu vou chamar de API barra. E aqui eu vou definir um placeholder onde
ele vai substituir pelo nome do controlador. Então vai ser API tarefas. Tá? Então esse vai ser o mapeamento definido aqui para acessar as actions desse controlador. Certo? Então agora a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir a injeção de dependência do meu contexto. Por quê? Porque essa minha Web API vai ter que gerenciar informações do SQL Server. Então eu vou usar aquele meu contexto que eu registrei aqui na classe Startup, né? Ó. Vou usar isso aqui que está registrado e vou injetar. Tá? Vou usar o serviço do container da ASP.NET Core e vou injetá-lo aqui. Então, opa, no controlador, né? Deixa eu fechar isso aqui. No controlador. Então, deixa eu recolher aqui. Vamos lá. Então, eu vou definir uma variável private read only, que vai ser a minha tarefa context, que vai representar o meu contexto. E agora eu vou criar um construtor tarefas controller, e aqui eu vou vou injetar o serviço. E quando eu injetar, eu vou atribuir a minha instância. Então agora eu já tenho acesso ao meu contexto, tarefa context. Está na pasta modules, né? Muito bem, então aqui, ó, graças ao serviço de injeção de dependência da ASP.NET Core, eu pude fazer isso. Tá? Note que eu não estou criando uma instância, eu não estou dando lá tarefas context, eu não estou fazendo isso aqui, né? Se eu não tivesse injeção de dependência, eu teria que fazer isso, né? Como você pode encontrar em muitos códigos aí, sem injeção de dependência. Tá? Só que isso cria um forte acoplamento, e eu não quero isso. Então vamos lá, vamos injetar o serviço aqui e obtê-lo aqui. Então agora eu vou iniciar o desenvolvimento efetivo da Web API, criando os métodos, né? O GET, para consultá-la. Vamos lembrar a documentação da nossa Web API. Vamos lá, aqui, ó. 2 métodos GET, um POST, um PUT, um DELETE. Consultar tarefas, incluir tarefa, atualizar tarefa e deletar tarefa. Bem básico, né? Então, nessa aula eu vou vou iniciar com a tarefa. Consultar todas as tarefas. E na outra aula eu concluo os demais métodos, né? Então o primeiro vai ser retornar todas as tarefas. Então ele vai ser, eu vou dar um public e enumerable. Ele vai me retornar uma lista de objetos tarefas, certo? Então ele vai ser um enumerable de tarefa. E eu vou chamar de get all. Pode ser get todos, tá? Isso aqui é. Então aqui eu tenho que criar uma referência à minha entidade de tarefa. Não, tem que incluir uma referência ao System Collection genérico, por causa do enumerable, né? E aqui que eu tenho que falar que é um HTTP GET, né? HTTP GET. Na ASP.NET MVC5, quando você informava o nome começando com GET, ele já sabia que era um GET. Na ASP.NET Core você tem que explicitar isso, tá? Então isso é um GET. E o que ele vai fazer? Ele vai apenas dar um return aqui, ó. Então agora eu vou acessar os dados que estão lá no SQL Server. Então eu tenho que usar o meu contexto. Ó, olha aqui, ó. Ele vai mapear para a minha entidade, para a minha tabela tarefas. E como eu estou usando um link aqui, essa é uma consulta deferida. Então, para que ela seja executada, eu dou um toList aqui, ó, né? E aqui eu tenho que incluir uma referência ao link. Olha lá, System Link. Então tá aqui o primeiro mapeamento, né? Esse aqui, ó. Ele vai API tarefa. Eu coloquei tarefa no singular aqui, mas aqui é tarefas no plural, tá?
Porque ó, o nome do meu controlador chama tarefas. Depois eu vou corrigir lá. Então tá aqui. Eu vou encerrar essa videoaula aqui. Na próxima aula eu vou definir os demais métodos da nossa Web API. Tá? Até lá!